Como conseguir o primeiro emprego se todas as empresas pedem experiência? Hoje, no Angola Empresas, vamos desmistificar o mercado de trabalho atual e mostrar como o estágio pode ser a tua maior arma, inclusive o que a lei angolana diz sobre a tua remuneração. Nesta análise, vamos abordar várias questões relacionadas com oportunidades de emprego, preparação profissional, comportamento no ambiente empresarial, exigências das empresas e os desafios enfrentados pela juventude na entrada e adaptação ao mercado de trabalho moderno. Por que tantas empresas exigem experiência até para o primeiro emprego? Esta é uma das maiores frustrações da juventude moderna. Muitas empresas afirmam procurar jovens profissionais, mas ao mesmo tempo exigem experiência prévia até para funções básicas. Isso acontece porque as empresas tentam reduzir riscos. Contratar alguém sem experiência pode significar maior tempo de adaptação, necessidade de supervisão constante, erros operacionais, baixa produtividade inicial. No mercado competitivo, muitas empresas preferem candidatos que já conhecem ambiente corporativo, disciplina profissional, atendimento, ferramentas de trabalho, comunicação empresarial. O problema é que o jovem precisa de experiência para trabalhar, mas precisa trabalhar para ganhar experiência. Por isso, os estágios tornaram-se uma das principais portas de entrada no mercado moderno. As universidades e demais instituições de ensino desempenham um papel fundamental na preparação dos futuros profissionais para o mercado de trabalho. Para isso, é essencial fortalecer parcerias com empresas, facilitando a integração dos estudantes por meio de estágios, programas de inserção profissional e experiências práticas. Além de transmitir conhecimentos académicos, as instituições devem preparar os alunos para as exigências reais do mercado, desenvolvendo competências técnicas, comportamentais e profissionais. Também é importante incentivar o ensino técnico e profissional, alinhando a formação às necessidades dos diferentes setores da economia. O diploma continua importante porque comprova a formação, demonstra conhecimento técnico, abre portas em concursos e empresas. Mas atualmente ele já não é suficiente sozinho. As empresas procuram também capacidade prática, resolução de problemas, adaptação tecnológica, comportamento profissional, inteligência emocional, comunicação, experiência real. Muitos jovens possuem certificados, mas não conseguem trabalhar sob pressão, lidar com clientes, operar sistemas, comunicar-se profissionalmente, que é um elemento importante no local de serviço. O mercado moderno valoriza cada vez mais a combinação entre conhecimento, prática, atitude, adaptação. Nestes casos, torna-se fundamental a preparação adequada para a entrada no mercado de trabalho, não devendo o foco estar apenas no diploma, mas também no desenvolvimento de competências práticas, comportamento profissional e capacidade de adaptação às exigências reais das empresas. Ter boas notas durante a formação académica é, sem dúvida, um indicador de dedicação e bom desempenho. No entanto, nem sempre isso significa que o estudante estará plenamente preparado para ser um bom profissional no mercado de trabalho. As empresas valorizam, além do conhecimento teóricos, competências práticas, capacidade de resolver problemas, comunicação, trabalho em equipa, adaptação e experiência profissional. Alguns jovens muito inteligentes fracassam profissionalmente por arrogância, atrasos, falta de organização, dificuldade de trabalhar em equipa. Enquanto outros, com desempenho académico mediano, crescem rapidamente por possuírem equilíbrio, responsabilidade, vontade de aprender. O mercado profissional funciona de maneira diferente da escola. Por isso, o sucesso na carreira resulta da combinação entre uma sólida formação académica, experiência prática e desenvolvimento contínuo de competências. Um excelente histórico académico é uma vantagem, mas deve ser acompanhado pela capacidade de aplicar os conhecimentos de forma eficaz no contexto profissional. O que as empresas realmente observam durante um estágio? Durante um estágio, a empresa normalmente não avalia apenas competência técnica. Muitas vezes, o principal foco está no comportamento. As empresas observam pontualidade, disciplina, responsabilidade, relacionamento com colegas, forma de comunicar, capacidade de aprender, iniciativa, equilíbrio emocional, respeitar superiores, manter a organização, evitar conflitos, demonstrar interesse. O estágio funciona quase como um teste silencioso. Muitas empresas pensam, se este jovem não consegue cumprir pequenas responsabilidades agora, como reagirá em funções maiores? Em vários casos, um estagiário mediano tecnicamente pode ser contratado por possuir excelente postura profissional. Como um estagiário pode transformar uma oportunidade simples numa carreira profissional? Muitos profissionais começaram em posições pequenas: recepção, arquivo, apoio administrativo, assistência técnica, atendimento. A diferença normalmente está na forma como aproveitam a oportunidade. O estagiário que cresce profissionalmente costuma aprender constantemente, observar processos, desenvolver disciplina, criar boas relações, procurar melhorar. Pequenas oportunidades permitem ganhar experiência, construir reputação, conhecer profissionais, entender o funcionamento do mercado. O crescimento profissional raramente acontece de forma instantânea. Ele normalmente é construído gradualmente.
Até que ponto a falta de experiência dificulta a entrada da juventude no mercado? As empresas normalmente sentem receio de contratar alguém que nunca trabalhou porque desconhece rotinas, ainda não desenvolveu disciplina profissional, pode precisar de maior acompanhamento. Por isso, atividades como estágios, voluntariado, freelancing, projetos pessoais, cursos práticos, tornaram-se importantes para criar histórico profissional. É importante concentrar-se nisso, especialmente quando ainda não se possui a experiência no mercado de trabalho, pois é através da preparação prática. Os estágios estão a formar profissionais ou apenas a fornecer mão de obra barata? Os dois fenómenos existem. Estágios legítimos, ensinam, acompanham, desenvolvem competências, criam oportunidades reais. Nos próximos vídeos, analisaremos os temas, o valor dos cursos práticos, com especial destaque para a importância dos estágios na formação e inserção profissional dos jovens. Também discutiremos alguns desafios associados aos estágios. Em determinadas situações, alguns programas acabam por utilizar estagiários apenas para executar tarefas repetitivas, sem proporcionar uma aprendizagem efetiva ou o desenvolvimento de competências relevantes. Abordaremos ainda casos em que os estágios são utilizados para suprir necessidades permanentes das empresas, evitando a contratação efetiva de profissionais ou substituindo trabalhadores formais por estagiários. O objetivo será refletir sobre o verdadeiro papel do estágio, uma oportunidade de aprendizagem, desenvolvimento profissional e preparação para o mercado de trabalho, e não apenas uma forma de reduzir custos para as organizações. Também apresentaremos boas práticas como complemento à formação académica. Entre elas, destacam-se o domínio de uma língua estrangeira utilizada no contexto empresarial e comercial, bem como a posse de carta de condução, requisitos que, em muitos casos, representam uma vantagem competitiva ou até mesmo uma exigência para o acesso a determinadas oportunidades de emprego. Também dedicaremos uma parte em outro vídeo aos concursos públicos, que continuam a ser uma das principais portas de entrada para o emprego em diversas instituições do Estado. Explicaremos a importância de os candidatos acompanharem regularmente os anúncios de concursos, conhecerem os requisitos exigidos, prepararem a documentação com antecedência e compreenderem as diferentes etapas dos processos de recrutamento. Além disso, destacaremos que os concursos públicos representam uma oportunidade para candidatos com diferentes níveis de formação e experiência, desde o ensino técnico profissional até ao ensino superior. O objetivo destes vídeos é demonstrar que aumentar a empregabilidade não depende apenas da obtenção de um diploma, mas também do desenvolvimento contínuo de competências práticas, da preparação adequada e da capacidade de identificar e aproveitar as oportunidades disponíveis no mercado de trabalho, tanto no setor privado como no setor público. Convidamos a assistir estes vídeos, porque muitos jovens terminam os estudos mas continuam com dificuldades para conseguir emprego. Existem várias razões: excesso de candidatos, economia limitada, poucas vagas, falta de experiência, baixa preparação prática, dificuldades tecnológicas. Também existe, em alguns casos, uma diferença entre formação académica e necessidades reais do mercado. Alguns cursos formam estudantes com muita teoria, mas pouca prática profissional. Isto faz com que muitos jovens procurem outras formações que sejam mais viáveis e alinhadas com as exigências do mercado de trabalho. Será que as escolas e universidades estão realmente alinhadas com as necessidades das empresas? Nem sempre. Muitas empresas afirmam que os estudantes saem sem prática, possuem pouca experiência tecnológica, apresentam dificuldades de comunicação profissional. Ao mesmo tempo, muitas instituições enfrentam falta de laboratórios, limitações financeiras, dificuldade de atualização curricular. Perante esta realidade, é importante que cada estudante assuma um papel ativo na sua própria formação. Sempre que possível, procure oportunidades para adquirir a experiência prática fora da instituição de ensino, por meio de estágios, voluntariado, cursos práticos, projetos, atividades de investigação ou outras iniciativas relacionadas com a sua área de formação. Em muitos casos, a experiência prática complementa os conhecimentos adquiridos em sala de aula e permite desenvolver competências valorizadas pelos empregadores. Quanto mais cedo o estudante tiver contacto com o ambiente profissional, maiores serão as suas possibilidades de compreender as exigências do mercado de trabalho e de aumentar a sua competitividade na procura de emprego. Em muitos casos, o estágio muda completamente a mentalidade, a maturidade, os objetivos profissionais. Quais erros mais prejudicam jovens durante os primeiros contactos com empresas? Uso excessivo do telefone, má comunicação, falta de organização, desrespeito hierárquico, pouca vontade de aprender. Também prejudica reclamar excessivamente, criar conflitos, faltar sem justificar, demonstrar desinteresse. O que as empresas procuram além do currículo? As empresas procuram atitude, comportamento, compromisso, estabilidade emocional, capacidade de adaptação, vontade de evoluir. O currículo abre portas, mas a permanência depende muitas vezes da postura profissional. Como um jovem pode destacar-se mesmo sem experiência profissional? A falta de experiência profissional não deve ser encarada como um obstáculo.
Muitos empregadores valorizam candidatos que demonstram potencial, vontade de aprender e uma postura profissional. Um jovem pode destacar-se no mercado de trabalho desenvolvendo competências e atitudes que fazem a diferença, tais como disciplina e responsabilidade no cumprimento de horários, tarefas e compromissos, boa comunicação, sabendo expressar ideias com clareza e trabalhar em equipa, competências em informática, especialmente no domínio das ferramentas digitais mais utilizadas no ambiente de trabalho, cursos complementares, que reforcem a formação académica e desenvolvam competências práticas, boa apresentação e postura profissional, transmitindo confiança, organização e respeito pelo ambiente de trabalho, interesse genuíno em aprender, demonstrando iniciativa, curiosidade e disposição para evoluir continuamente. Em muitos processos de recrutamento, estas características podem ser tão importantes quanto a experiência profissional. Um candidato que demonstra compromisso, capacidade de aprendizagem e vontade de crescer tem maiores possibilidades de conquistar uma oportunidade e construir uma carreira sólida. Muitos gestores preferem alguém disciplinado, organizado, disposto a aprender, do que alguém tecnicamente bom mas problemático. O que um jovem deve aprender antes de entrar numa empresa? Além da formação técnica, deveria aprender pontualidade, ética profissional, comunicação, informática básica para alguns casos, organização, respeito hierárquico, responsabilidade. Também é importante compreender funcionamento empresarial, cultura organizacional, comportamento profissional. Quem trata pequenas oportunidades com seriedade muitas vezes conquista oportunidades maiores no futuro. Empresas que mais investem em estágios em Angola é o setor petrolífero e energia. O sector petrolífero é um dos que mais investem em programas de trainees e estágios profissionais devido à necessidade constante de mão de obra qualificada. Bancos e sector financeiro. Os bancos frequentemente recrutam jovens para atendimento ao cliente, contabilidade, auditoria, análise financeira, tecnologia bancária. Muitos bancos usam programas de estágio para formar profissionais internos, especialmente nas áreas administrativas e digitais. Telecomunicações e tecnologia. Empresas tecnológicas procuram jovens com conhecimentos em informática, redes, programação, suporte técnico, marketing digital. Estas empresas normalmente valorizam domínio de informática, inglês, capacidade de adaptação tecnológica, certificações técnicas. O que essas empresas procuram? Mesmo sem experiência, muitas empresas analisam comportamento profissional, disciplina, capacidade de aprender, domínio básico de informática, comunicação, iniciativa, pontualidade. Em alguns casos, a atitude pesa mais do que as notas académicas. Os programas de estágio tornaram-se uma das principais portas de entrada para o mercado de trabalho moderno. Muitas empresas preferem formar jovens internamente em vez de contratar profissionais sem adaptação à cultura da organização. Como a lei angolana entende o estágio? A lei define o estágio profissional como um acordo em que a empresa recebe uma pessoa para aperfeiçoar conhecimentos, ganhar experiência prática, adaptar a formação académica ao trabalho real. O estágio não deve servir apenas para substituir trabalhadores baratos. O objetivo legal é formação, aprendizagem, integração profissional. Segundo a lei, a empresa deve ensinar progressivamente a profissão, garantir boas condições de aprendizagem, evitar tarefas perigosas ou inadequadas, emitir declaração no final do estágio. Como funciona a remuneração? A Lei Geral do Trabalho estabelece remuneração mínima para estágios profissionais. O valor depende do tempo do estágio e da profissão exercida. Percentagens previstas na lei: 1 ano, 60%. 2 anos, 75%. 3 anos, 90%. Anos seguintes, 100%. O que muitas pessoas não sabem. Muitas empresas em Angola anunciam estágio sem remuneração, aprendizagem gratuita, ganhe apenas a experiência. Mas quando existe horário, subordinação, tarefas contínuas, atividade produtiva regular, isso pode aproximar-se juridicamente de uma relação laboral. Por isso a diferença entre formação verdadeira e a exploração disfarçada de estágio é uma questão importante dentro do direito do trabalho. O papel da Inspeção Geral do Trabalho. A Inspeção Geral do Trabalho pode atuar em casos de abuso laboral, falta de contratos, incumprimento salarial, exploração de jovens trabalhadores. A lei existe para proteger a formação profissional, a dignidade do trabalhador e o equilíbrio entre aprendizagem e trabalho. Segundo a legislação angolana, o estágio profissional não é apenas uma experiência informal. Ele possui enquadramento jurídico, regras específicas, direitos mínimos e obrigações para as empresas. O objetivo da lei é evitar que jovens sejam explorados, empresas utilizem estágios apenas para reduzir custos e programas de aprendizagem percam a sua função educativa e profissional. O estágio pode influenciar o empreendedorismo. Alguns jovens utilizam o estágio para aprender gestão, entender funcionamento empresarial, observar erros do mercado, desenvolver ideias de negócios. O empreendedorismo permite criação de renda, geração de empregos, independência financeira,
desenvolvimento econômico. O papel das famílias e das escolas. A preparação para o mercado não depende apenas das empresas. Famílias e instituições também possuem responsabilidade, ensinar responsabilidade, incentivar leitura, desenvolver comunicação, estimular pensamento, preparar emocionalmente os jovens. Por isso, cada experiência adquirida hoje pode tornar-se uma base importante para o futuro. Investir na preparação profissional não é apenas buscar emprego. É construir capacidade para participar ativamente no crescimento das empresas, da economia. O caminho profissional pode ser lento no início, mas conhecimento, experiência, disciplina e perseverança continuam sendo alguns dos maiores patrimónios que um jovem pode desenvolver ao longo da vida. Se estás a passar por este desafio, sabe que não estás sozinho. Este canal existe para te dar as ferramentas para superares essas barreiras. Chegamos ao fim deste tema. Temos outros vídeos disponíveis no canal com conteúdos sobre negócios, empresas, oportunidades e o ambiente empresarial em Angola. E claro, não se esqueça de fazer parte do Angola Empresas para acompanhar mais conteúdos relevantes. Estamos contigo, estamos juntos, valoriza o que é nosso, fortalece o que é possível. Angola Empresas, a contar a história das empresas de Angola.